Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Professor Vidal e eu trouxe hoje para vocês um dos ciclos termodinâmicos. Já ouviu esse nome? Termodinâmica, estudo dos gases. Eu trouxe para vocês hoje um dos ciclos termodinâmicos mais tradicionais. Sabe que ciclo é esse? É o ciclo conhecido como ciclo teórico de rendimento máximo, o maior rendimento possível. Dá uma olhadinha na nossa tela mágica aí para a gente ver que ciclo é esse. Primeiro, antes da gente falar sobre este ciclo, que é o conhecido ciclo de Carnot, né? Eu queria lembrá-los algumas características de todo e qualquer ciclo, seja ele qual for, beleza? Seja o ciclo qual for, veja só, ele sempre terá o ponto inicial coincidindo com o ponto final. Então nós teríamos uma situação cíclica assim, por exemplo, ó, dá uma olhada. Essa aqui poderia ser uma situação cíclica. Aqui, ó, seria pressão, que é o gráfico mais tradicional de mencionarmos a transformação cíclica, mas toda transformação cíclica é uma transformação fechada, como essa daí, ó. Okay? O ponto inicial ele é igual ao ponto final. Vamos supor, por exemplo, que o ponto inicial fosse esse aqui, ó. Aí acontece uma evolução que pode ser no sentido horário ou anti-horário, e aí ele retorna ao ponto final. Ó, de novo, pode ser no sentido horário, nesse sentido, né? Ou então pode ser no sentido anti-horário. Olha, a diferença é que tem um momento que ele transforma trabalho em calor, que é esse caso aqui, ou então ele transforma calor em trabalho, que é esse caso aqui. Qualquer coisa volta na aula anterior. Na aula anterior a gente discutiu isso quando a gente falou de máquina térmica ou máquina frigorífica. A ideia de hoje não é entrar nesses detalhes todos, tá? É lembrar a vocês, por exemplo, que a área aqui é igual ao trabalho. Não sei se você recorda disso. A área é igual ao trabalho. E lembrá-los que o ΔU é igual a zero. Por que o ΔU é zero? A temperatura inicial é igual à temperatura final. Haja vista que o estado inicial é igual ao estado final, né? Então eles possuem a mesma temperatura. Como eu falei para vocês, o ciclo ele pode ser horário. Nessa hora que o ciclo é horário, é quando a gente trabalha com a máquina térmica, é quando você tem calor virando trabalho. Nessa hora você tem o trabalho positivo, ó, como se fosse um motor funcionando, né? E o motor a combustão, por exemplo, né? Um ciclo anti-horário é a máquina frigorífica, é quando você tem o trabalho se transformando em calor, né? Na hora que você está resfriando um sistema. Esse é o trabalho negativo. Observa que esses sinais você vai ter que perceber na hora que estiver fazendo a análise das transformações. Bom, os sinais eles não virão nos seus gráficos, os sinais não irão aparecer nos enunciados, tá bom? A gente aqui, olhando, interpretando, vai perceber, tá, o que está acontecendo aqui é que ele está aumentando o volume, ou então o que está acontecendo aqui é que ele está no sentido horário, o que está acontecendo aqui ele está no sentido anti-horário. É isso que eu vou ter que fazer de interpretação. Bom, qual é a outra coisa interessante aqui? Ah, sim, olha só. O ΔU, vocês lembram? O ΔU, pela primeira lei da termodinâmica, ele era calor menos trabalho. Como eu estou fazendo a análise de um ciclo, e isso aqui ó, é zero, eu acabo ficando com calor igual ao trabalho, tá vendo? Olha só. Eu agora preciso identificar que existem dois pontos nesse gráfico muito importantes, que são os pontos de maior e menor temperaturas. Você consegue ver isso no gráfico? Os pontos de maior e menor temperaturas. Repara só, lembra da equação do Clapeyron? PV igual a nRT. Se eu estiver fazendo uma transformação a número de mol constante, que é o caso do que a gente está analisando aí, né? Não está havendo variação no número de mol. Perceba que a temperatura
é diretamente proporcional ao produto pressão-volume. Percebeu isso aí? Isso é importantíssimo, hein? Na hora que você estiver fazendo análise do desenho, você vai perceber que a menor temperatura vai ser com o menor produto pressão-volume. A minha webcam ficou em cima ali, né? Deixa eu tirar daí. Volta pra cá. Ó. A temperatura é diretamente proporcional à pressão-volume. Então eu te perguntei, onde é que está a maior temperatura e onde está a menor temperatura? Olha, são esses aqui, ó. Esse valor aqui, e eu aqui não vou conseguir marcar, né? Mas é o valor que vai lá embaixo. Ó. O valor que vai lá embaixo. São esses dois valores aqui, ó. Esse ponto e esse ponto. Pardon. Esse ponto e esse ponto. Esse aqui é o ponto de maior pressão e maior volume. Esse é o ponto de temperatura máxima. Esse outro aqui é o ponto de temperatura mínima. A gente dá uns nomezinhos muito tradicionais para essa característica de temperatura máxima e temperatura mínima. Você lembra desses nomezinhos? Deixa eu dar um zoom aqui. Você lembra desses nomezinhos? Esse de temperatura mínima, a gente chamava isso aqui de fonte fria. Era a fonte que estava a menor temperatura. E essa outra aqui de temperatura máxima, a gente chamava isso de fonte quente. Vai ficar bem pequenininho quando eu voltar no tamanho normal. Só para ficar ali como se tivesse só de lembrete. Tá vendo? Bem pequenininho, até que não ficou tão pequeno. É a fonte fria e a fonte quente. E aí a gente pode dizer o seguinte, ó. Ou essa máquina está indo da fonte quente para a fonte fria, olha só, e depois da fria para quente, realizando o ciclo, ou ao contrário, né? Ó, fria, quente, quente, fria, tá vendo? Ou então eu posso pensar no seguinte, que acaba sendo um raciocínio muito melhor, né? Ele está fluindo da fonte quente para a fonte quente em um ciclo, olha só. Então ele está entregando para a fonte fria energia e a fonte fria está devolvendo para a fonte quente, olha só. E ele fica nessa troca de transformação que você está fazendo, obviamente dependendo, né, de como esteja funcionando esse ciclo. Eu aqui não estou determinando se ele é horário ou anti-horário. Estou apenas lembrando a vocês que a gente pode trabalhar de uma forma ou outra. Nessa hora a gente está fazendo análises de transformações que podem ser isobáricas, isotérmicas, lembra desses nomes? Isovolumétricas. Quando a gente trabalha com fonte quente e fonte fria, surgem duas fontes de calor, né? A gente chama de QQ, que é o nosso calor da fonte quente, e o nosso QF, que é o calor fria. O calor da fonte quente é onde a gente tem a maior temperatura, o calor da fonte fria é onde a gente tem a menor temperatura. Uma máquina térmica, ela faz o calor fluir da fonte quente para a fonte fria. Então a fonte quente fica entregando energia para a fonte fria. A máquina frigorífica faz ao contrário, é a fonte fria que entrega energia lá na fonte quente. A máquina frigorífica vai resfriando cada vez mais o sistema, né, como um gerador, um ar-condicionado, por exemplo. Observa que eu estou colocando duas fontes de calor, fonte quente, fonte fria, olha só, eu misturei tudo. Fonte quente, fonte fria. Você precisa lembrar que o princípio geral, aquela da segunda lei da termodinâmica, nos diz que o calor flui naturalmente da fonte quente para a fonte fria. Cara, tem um sol aqui atrás do computador. Estou mudando olhar para vocês, assim eu consigo olhar melhor. De novo, senão eu fico com o rosto todo apertado aqui. De novo. O calor flui naturalmente da fonte quente para a fonte fria. Se você quiser fazer o sentido oposto, você vai ter que realizar trabalho sobre o sistema. É nessa hora que funciona a máquina frigorífica. Então o calor fluindo naturalmente é a nossa máquina térmica. É a fonte quente entregando o calor lá na fonte fria, né? Rejeitando o calor lá na fonte fria. E no meio do caminho, está realizando trabalho na máquina. Quando a gente trabalha com a máquina frigorífica é o oposto. São os dois, trabalho e fonte fria, para poder liberar na fonte quente. Isso é uma transformação cíclica, que pode ser horária ou anti-horária, com a análise dessas duas.
Eu agora vou falar para vocês sobre o ciclo tradicional que a gente tem para falar sobre hoje. Que ciclo é esse? O ciclo de Carnot. Dá uma olhadinha. O ciclo de Carnot, ele é um ciclo teórico. Na época, não vou lembrar agora qual século, eu não sou muito bom nesse negócio de número, eu teria que ter pesquisado, mas eu não pesquisei. Na época, as máquinas térmicas trabalhavam com rendimento de no máximo 5%. Motores, né, a combustão, eles trabalhavam com rendimento muito baixo. Isso fazia com que as indústrias, os próprios países, perdessem muito dinheiro, muito dinheiro. Teve um cientista, se eu não me engano, ele era do exército de Napoleão, chamado Nicolas Sardy Carnot. Nicolas Sardy Carnot. Horroroso. Peraí que eu estava falando com vocês e me distraí, deixa eu fazer ela mais íngreme. Esse cara, ele idealizou, importante falar isso agora, ele é um ciclo teórico, tá? A gente não consegue realizar esse ciclo por conta de suas limitações, bom? Mas ele idealizou qual seria a melhor forma de se fazer uma transformação termodinâmica de acordo com a menor perda ou o maior rendimento. Exatamente isso. A ideia era conseguir um rendimento maior. Então o que o Carnot fez? Ele imaginou, deixa eu agora só aumentar, foi por isso que eu apaguei, eu prometo que é a última, para aumentar a distância entre elas. Primeira coisa importante, isso são as chamadas isotermas. A isoterma, quanto mais distante ela estiver do nosso ponto 00, lá do eixo, ó, tá vendo essa distância aqui? Tá vendo essa outra aqui, ó? Bem mais distante. Quanto mais distante, maior é a temperatura. Ih, agora que eu vi que eu esqueci de tirar ali. Tava olhando meu boné há um tempão. Deixa eu voltar pra cá. Agora sim, ó. Agora que eu vi, cara. Essa daqui é a nossa fonte quente, olha só, Lindúcios e Lindúcias. Essa é a nossa fonte fria, olha só. Entendeu? Quanto mais alta é a isoterma, maior é a sua temperatura. Vamos à primeira transformação. Veja só, o Carnot, o ciclo de Carnot, ele trabalha com duas transformações isotérmicas intercaladas por duas transformações diabáticas. Geralmente a gente começa o ciclo de Carnot com uma expansão isotérmica. Geralmente, ele, trabalhando com o motor, ele começa desse jeito, né? O ciclo de Carnot são duas transformações isotérmicas. Transformação isotérmica é aquela que tem a temperatura constante, tá? Intercaladas por duas adiabáticas. A adiabática é aquela que não perde calor para o meio, né? Ela é uma transformação rápida e instantânea. A transformação isotérmica, na maioria das vezes, ela é uma transformação mais lenta, mais demorada. Beleza? É uma característica, né, experimental que a gente tem quando a gente fala dessas duas transformações. E aí, a gente pode considerar esse aqui como sendo o nosso ponto inicial. Veja só. Esse é o nosso ponto inicial. E o Carnot vai começar a evoluir, tá? Como é que o Carnot evolui? Primeiro, ele evolui com uma expansão isotérmica. Ele evolui em cima da isoterma, veja só. Ele primeiro evolui com uma expansão isotérmica. Nessa transformação, nessa expansão... Repara por que é uma expansão, né? É uma expansão porque ele estava num volume inicial e foi para um volume final maior. Olha só. O volume final é maior que o volume inicial, tá vendo? É uma expansão. Por que isotérmica? Porque ele veio em cima da curva. Olha só, ele passou para cá, ó. Eu estou analisando como se fosse uma máquina térmica, como se fosse um motorzinho, né? E aí ele chega aqui, ó, nesse ponto, ó. Vou chamar de ponto A. Quando ele chega nesse ponto A aqui, ele vai sofrer uma nova transformação. Essa nova transformação que ele sofre, vou colocar ela de rosa, ela vai ser a transformação adiabática. Ela é uma transformação muito rápida, instantânea,
ela tem uma expansão adiabática. Observa que a variação de volume agora é muito pequena. Olha aqui, ó. Ó. Muito pequenininha a variação de volume, note isso. Na expansão isotérmica, a variação de volume é muito maior. Essa é a variação de volume na expansão isotérmica. Essa daqui, ó, é a variação de volume na adiabática. Olha só, a diferença de variação. Pequena, né? Bem pequenininha, né? Beleza, então, ó. Nessas duas transformações, né? Nessa transformação aqui em azul, ó, o ΔU é 0, aí o calor é igual ao trabalho. Repara só. Nessa outra transformação em rosa, o calor é igual a 0. Uma transformação adiabática, né? E aí o ΔU fica igual a menos trabalho. Dizer que o ΔU é igual a menos trabalho é só dizer que eles têm sinais opostos. É isso que eu estou te dizendo, né? Então, se o ΔU for positivo, o trabalho é negativo. Se o ΔU for negativo, o trabalho é positivo. É isso que eu estou querendo dizer a você. Somente isso. A gente coloca esse sinalzinho aí. Se você observar, veja só. Aqui do A para o B, vamos chamar esse pontinho aqui de ponto. Do A para o B, houve um aumento de volume. Olha só. Houve um aumento de volume. Esse trabalho é positivo. Então, se o trabalho é positivo, é porque o ΔU é negativo. Eu consigo perceber isso. A evolução adiabática aqui foi da temperatura maior para a temperatura menor, tá vendo? Diminuiu. Então, eu posso dizer... É que eu estou começando a raciocinar, eu estou raciocinando bastante, tá? Posso dizer aqui, ó, nesse caso, né, que o ΔU é negativo e o trabalho é positivo, tá vendo? Nessa outra aqui, ó, eu posso dizer que o trabalho é positivo, porque está aumentando o volume, né? Logo, o ΔU também será. Eles têm o mesmo sinal, né? Fazendo análise apenas, hein? Estou lendo o gráfico com vocês, tá bom? Estou simplesmente lendo o gráfico, tá? E repara, vamos para uma nova transformação adiabática. Veja só. Uma nova transformação adiabática. Só que agora ela é uma adiabática não, estou falando besteira. Me corrijam. Ainda bem que vocês me corrigem. Eu escutei agora, demorou a chegar aqui a informação. Isso é uma contração isotérmica. Falei besteira. Contração isotérmica. Aqui não tem edição, eu tenho que corrigir na hora. Contração isotérmica. Essa em azul que eu fiz é a contração isotérmica. Essa aqui, ó. Então daqui para lá, ó, tá diminuindo o volume em cima da isotérmica. Isso é uma contração. Beleza. Observa que nesse caso aí, ele agora vai atingir um ponto C, né? Agora, aqui nessa curva, trabalho, no ΔU é 0, antes de botar o sinal, né? Aí o calor é igual ao trabalho. É uma transformação isotérmica. Perceba que não muda, ó, ΔU é 0, o calor é igual ao trabalho. ΔU é 0, o calor é igual ao trabalho. Porque a gente está falando da transformação isotérmica. Isso é uma característica da transformação isotérmica. Então, ΔU é 0, o calor é igual ao trabalho. Só que agora, se eu for analisar essa transformação, o volume está diminuindo nessa transformação. O volume não está aumentando, ele está diminuindo. Então, se o volume está diminuindo, é porque nessa transformação o trabalho é negativo, logo o calor é negativo. Repara que nessa hora ele está perdendo o calor, né? Está jogando na fonte fria, lembra? A fonte fria é o nosso ponto C, lembra? De menor temperatura. Não. O A é o de maior temperatura, né? É aquele que está ganhando o nosso calor. E eu acabei de ver que eu também escrevi um negócio errado aqui, ó. Olha um erro aqui, ó. Olha um erro aqui, lindúcios. Não é o ΔU que é positivo. Talvez você tenha visto isso também. É o calor que é positivo. Eu acertei. E de ver ali mais um erro. Desculpem aí. Mais um. Corrigimos. Se você já tinha visto antes, melhor ainda. É sinal de que tá entendendo mesmo. Olha lá. A gente tem que prestar bastante atenção. Aí a gente vem para a última transformação adiabática, que quase não vai dar para ver, mas ela é uma expansão também. Vê se tu consegue ver que ela é uma expansão de novo. Olha lá. Uma expansão não, desculpa, uma contração. E tá demais, hein? Uma contração.
Eu não tinha feito a setinha ainda. O volume era esse aqui, ó. Passou para esse volume aqui, ó. Uma contração muito curtinha de novo, né? São duas contrações. Então são duas expansões com duas contrações. São duas contrações, uma bem longa e uma mais curta. Percebeu? Bom, essa outra rosa aqui, ó. Calor é igual a zero. Ó. Calor é igual a zero. É uma transformação adiabática, né? E aí o ΔU, ele é igual a menos trabalho, ó. Tá? Só que agora o trabalho é negativo. Por que o trabalho é negativo agora? Porque está diminuindo o volume. Então o ΔU é positivo. Repara que ele está aumentando a temperatura. Né? Ele aumenta a temperatura. Ele agora está indo para a fonte quente. Né? Completando o ciclo. Né? Esse é o ciclo de Carnot. Essa figura é muito importante que você não decore, né? Mas que você a reconheça em outras situações. É muito importante que ela seja uma figura conhecida. Uma figura que você olha e fala assim, ah, esse é o Carnot. Isso é muito importante. Bom, é a primeira coisa importante do Carnot. Segunda coisa importante do Carnot, ele é um ciclo teórico de maior rendimento possível. Não existe outro ciclo que tenha rendimento maior que esse. Bom, não existe. Não existe. Desculpa aí, mas a tela bloqueou aqui, acabou aparecendo aquela preta aí. Depois eu vou ver se eu consigo tirar a edição. Vou tentar tirar. Não vou fazer, vou deixar. Vou deixar. Essa área aqui, linduchos, ó. Essa área aqui, ó. Ela continua sendo o nosso trabalho. Isso não mudou, não. Eu continuo com um ciclo, né? Nesse caso aí, repara que eu fiz até no sentido horário, tá vendo? Até no sentido horário. Uma máquina térmica. Né? O cara não vai pedir pra gente calcular isso no vestibular, a área do ciclo. Né? E, poxa, a gente tá com uma figura toda estranha. Se a gente estiver trabalhando com uma situação mais voltada pro lado da matemática, a gente pode fazer umas integrais aqui, calcular. Olha aí, né? Mas é necessário. Outra coisa também legal de comentar no ciclo de Carnot, como eu te falei, né, é o seu rendimento. Rendimento máximo, teórico máximo. O rendimento do Carnot, o rendimento de qualquer máquina térmica, né? 1 menos QF sobre QQ. Esse era o rendimento de qualquer máquina térmica. Bom, quando a gente entra no Carnot, nós temos uma relação que foi descoberta por ele, que é um trabalho de novo matemático de várias integrais, né? Vou mostrar isso, mas somente no Carnot, somente neste ciclo, isso é importante, tá? É somente para o ciclo de Carnot, para essa situação de ciclo teórico de rendimento máximo. Somente nesse ciclo, Carnot conseguiu provar que essa razão aqui, ó, era proporcional. QF sobre Q é proporcional a TF sobre TQ. Ele conseguiu provar isso, né? Você viu que eu falei TQ e escrevi TK? Eu estava pensando no seguinte, né? Com essa proporção, ele conseguiu mostrar por que os ciclos eram praticamente impossíveis de você ter rendimento 100%. Porque aí agora, veja só, se a gente pegar essa proporção aí, jogar na equação do rendimento, a gente pode escrever o rendimento assim, ó, 1 menos... Aí é TF e TQ. Quando o Carnot percebeu isso, ele falou, cara, é por isso que a gente tem esse limite em qualquer tipo de máquina. A única forma disso aqui dar 1, que seria os 100%, né, seria se o TF fosse 0. O TF ser 0, teria que ser o 0 Kelvin. A gente não consegue dominar o 0 Kelvin, a gente não consegue ter uma máquina que trabalhe com a fonte fria 0 Kelvin.
Por isso que é impossível a gente ter uma máquina que transforme toda energia proveniente da fonte quente em trabalho útil. Isso também faz parte da segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela é um conjunto, né, de pensamentos ou de relações que a gente faz com essa parte da termodinâmica. Demorou a entrar aqui a webcam, por isso que eu dei uma trava na fala. De novo, então. A segunda lei da termodinâmica, ela é uma união de frases, né, de conceitos, vamos dizer assim, que a gente tem diretamente para as transformações. É como se ela fosse limitações do nosso sistema. Então, na segunda lei da termodinâmica, a gente acaba sendo obrigado a falar do calor fluindo da fonte quente para a fonte fria de forma natural. Para fazer o contrário, eu tenho que realizar trabalho externo. A gente fala sobre essa característica do rendimento nunca ser de 100%, exatamente por conta dessa limitação que a gente tem com essa máquina teórica de rendimento máximo. E a gente também fala de uma coisa inerente da transformação, que ela acaba sendo a alma da troca de energia, que é a nossa chamada entropia. A gente não vai trabalhar esse conceito aqui, esse conceito é um conceito mais avançado, mas nós poderíamos dizer que mesmo que eu tivesse um sistema completamente livre de atritos, completamente livre de aquecimentos, eu ainda perceberia uma perda dessa energia na hora da transformação, que é a alma da nossa transformação energética chamada entropia. Eu gosto sempre de fazer uma comparação, né? Por mais que eu fale, que eu converse com vocês aqui, que eu dê aula para vocês, naturalmente nem tudo é absorvido, por mais que a gente consiga transformar esse sistema no mais ideal possível, né? A entropia é essa alma que a gente tem na troca da energia térmica, que é inevitável. Beleza? Então, quando a gente fala sobre... Eu ia trocar a tela, deixa eu trocar a tela logo. Deixa eu voltar aqui para cá. Ó, quando a gente fala do ciclo de Carnot, então, é um ciclo importante. Ele é o ciclo que possui o maior rendimento de todos. Ciclo teórico. Vou botar o trabalho mais bonitinho ali. Ciclo teórico. Mas serve para a gente fazer comparações. Por isso que ele é muito bom. Ele pode funcionar tanto de forma horária quanto anti-horária. Ele é um ciclo reversível. Outra coisa também muito interessante do ciclo de Carnot. Outra coisa muito interessante no ciclo de Carnot. Pode girar para um lado ou para o outro lado. E esse seria o nosso rendimento somente neste ciclo de Carnot. Bem, meus queridos, todas as vezes que você for analisar um ciclo, seja ele qual for, lembre-se sempre de suas duas características principais. Δu igual a zero, trabalho igual a área da figura. São as duas características principais. Pela primeira lei da termodinâmica, o calor acaba se transformando em trabalho, ou o trabalho acaba se transformando em calor, dependendo de como você esteja analisando, se é uma máquina térmica ou uma máquina frigorífica. O ciclo de Carnot é aquele ciclo que acaba produzindo o maior rendimento possível. Show de bola? Fica suave na física, um beijo grande e não desista. Quanto mais exercício você fizer, mais fácil vai ficar. Valeu!